quais melhores ferramentas de fluxo eu, você ou qualquer pessoa física é obrigado a ter. É para isso que serve essa tela e é para isso que servem essas informações, as ferramentas. Mas não adianta ter filtros, destaques e principalmente excesso de ferramentas, porque vai dar errado. Na hora de clicar, vai hesitar. Editor, bota essa vinheta para rodar, manda a galera dar aquele like e a gente vai para a pancada de informação. Por que as ferramentas de fluxo elas são extremamente importantes? O fluxo ele nasce antes dos gráficos. Várias pessoas não entendem isso. Hoje a gente tem o marketing digital, hoje a gente tem um excesso de informações e, por incrível que pareça, as pessoas insistem em continuar tomando decisões em gráficos, médias e padrões. Mas não é isso que eu quero falar nesse vídeo. Esse vídeo é para, de certa forma, eu tentar trazer para vocês de forma técnica, direta, objetiva, quais ferramentas utilizar de forma simples, para na hora de se tomar uma decisão, mesmo você utilizando as suas análises anteriores, você ter a ferramenta certa, o gatilho certo, o contexto para tomar decisões com precisão. Vem aqui comigo, vamos para a tela. O que a gente precisa entender, né, no processo de negociação, né, de um ativo, tem alguns elementos que a gente precisa entender. Assim, o primeiro, né, são as movimentações desse ativo. Variação, ciclo, tal, o que impacta, não sei o que, papapá, papapá. Isso a gente vai estar falando aqui, vocês vão vendo e isso vai aprender, né? Que aí você não fica mais engessado com o lance de setup. A segunda coisa é você ter informação. Informação antes das coisas acontecerem. Que aí vem o lance da macroeconomia, fundamento, dólar calculado, posicionamento de estrangeiro, parará, parará, que aqui vocês têm aqui no Sistema X. Beleza. A terceira coisa é vocês começarem a entender que o mercado, ele trabalha a região. E se o mercado trabalha a região, automaticamente ele vai buscar as regiões de liquidez, onde se tem volume. Por quê? Porque aqui é o S de sistema. E aqui é o V de volume. Porque o mercado ele vai precisar montar, desmontar, ele vai querer desovar os lotes. Pensa assim comigo. Na hora que o cara compra 1000 contratos, ele vai precisar comprar de algum lote que está no book. Então, se o cara compra grandes quantidades excessivas em um lugar onde você tem um book vazio, o que vai acontecer? Ele vai consumir um primeiro nível de preço, segundo, terceiro, quarto e vai parar até lá, né? Vai depender da profundidade do book, que inclusive a gente tem um book de profundidade para isso. Principalmente quando o mercado está assim e ele vai romper, né? Os caras olham um book de profundidade e dizem assim, daqui para aqui eu tenho, sei lá, 5.000 contratos. Então eu posso tomar e não estragar meu médio. Do mesmo jeito que você compra um contrato no 10 e o mercado começa a subir, e você compra mais um contrato lá sei lá, no 15, então 1 mais 1, o médio vai vir 50%, seu médio piora, é igual aos caras. Então eles estão sempre olhando isso. Por que eu estou falando isso aí? Que vocês têm que entender como é que funciona o posicionamento desses caras. Então, baseado nisso, qual é o lance do método? Sei lá, o mercado abriu, começou a trabalhar aqui, brigou, tal, o que foi que ele fez? Ele gerou uma coisa chamada negociação, compra e venda, que é justamente essa ferramenta aqui, a análise de volume, que vai dar todos os lugares de comprar, vender e estopar, e leva as operações. Só que aí, na hora que o mercado começa a trabalhar e começa a subir, é onde você tem que começar a se animar. Não é comprar na hora que ele achar que vai subir, pelo contrário, na hora que ele marca uma região de fundo, na hora que ele cria um volume desse jeito aqui, ele não quer mais negociar e fica para cima, ele trabalha a distribuição. Então você vai ver posicionamento, tal, beleza. Onde é que entra a virada do lote? Aí é o gatilho de compra. Mas você precisa de elementos anteriores para poder comprar no lugar certo. O que eu mais vejo são pessoas tomando
posições em lugares que é muito arriscados. E na hora que o mercado começa a subir, eu já tenho um próprio desenho do volume aqui em cima, porque toda vez que esse cara sobe, vai ser registrado aqui. O gráfico, ele não movimenta o preço. O gráfico, ele só existe porque alguém comprou e pagou mais caro. Se ninguém comprar e ninguém vender, o gráfico não existe. Então, automaticamente, na microestrutura de negociação, a gente tem 3 pontas. A ponta compradora, a ponta vendedora e o cara que zera, certo? Nem sempre o cara que está comprado, ele está posicionado 100% na compra. Então tem que tomar muito cuidado, existem outros elementos que a gente analisa, mas isso fica para um outro dia. Qual é o lance aqui agora? Na hora que você sentir que o mercado virou, na hora que você sentir que o mercado realmente é comprador, você vai esperar o mercado abrir o movimento, esperar ele cair, esperar ele chegar no ponto de fluxo institucional, que é um ponto gerado simplesmente pelo cara que faz a coisa acontecer. É o ponto que vai dar origem ao gráfico, é o ponto que vai dar origem ao topo duplo, ao fundo duplo, papapá. Tendo esse ponto na tela, que aí você também tem no sistema, você mesmo assim vai dizer assim, cara, eu não confio nesse ponto. Aí você vai consultar o volume, que é esse cara aqui. Aí vamos supor que o mercado subiu e voltou para essa região. Você tem aqui um concreto armado. Por que um concreto? É uma região que a gente vê facilmente muita venda. Em algum momento o preço ficou para cima. Então, geralmente, os compradores vão defender daqui para cima. Lembrando que no treinamento, eu falo que o mercado pode cair, chegar no topo, voltar, chegar no fundo, voltar, no meio, voltar, e chegar aqui no fundo e voltar. Então, quando ele chega nessas regiões e ele para, você tem todo um contexto de mercado aqui. Primeiro que você tem um mercado gráfico aqui que fez uma virada. Segundo que você já tem movimentos limpos de alta. Terceiro, você tem um ponto institucional, mais uma região de volume, onde você vai comprar e já sabe onde estopar. Às vezes você tem, por exemplo, sei lá, uma média móvel que acompanha o preço, que para mim são as melhores médias, mas médias e qualquer outra coisa também, enfim. Você tem até um indicador que fala que, sei lá, qualquer indicador que diga que aqui é compra. Ou até uma retração, não importa. No final das contas, o que importa é se tiver volume e tiver o concreto, ele para. O Superdom, além de ser uma ferramenta extraordinária para boletar, ele é um book agrupado. Vocês que chegaram agora aí no canal de texto configurações layout M2M, vocês possuem aí um layout novo. Eu estou colocando muitas coisas, aqueles que entram na estrutura. Aí vai ter acesso à mentoria, aula de replay, aula de autocorreção. Porra, a caralhada de coisa da estrutura. Aqueles que entram no treinamento, tem um treinamento base online, que tem algumas mentorias dentro, tal, já pega o know-how da porra. Aí quando entra aqui, eu estou compartilhando a tela operando, o cara vai dizendo, né, vai embora. Mas o lance é passar coisas precisas, acessíveis para as pessoas terem o contato que a gente não tem. E qual é o lance? Na hora que ele dá um pullback, eu preciso fazer uma leitura prévia rápida no nosso book, querido book, tá? Comprador e vendedor. Desenhei um pouquinho errado aqui, mas tudo bem. Então aqui eu vou ter os lotes de compra e aqui eu vou ter os lotes de venda. Se eu quero comprar, eu preciso ter lotes fiéis, seguros, recorrentes e institucionais. Se eu já tenho isso aqui, de forma muito simples, toda essa leitura do gráfico, da média, do movimento, do volume, do ponto,
no padrão geométrico, seja lá o que for, ele é feito na primeira sequência de leitura. Isso é muito importante. A segunda sequência de leitura, você não pode perder mais tempo com isso, porque isso não interessa mais, isso já foi feito. Você tem que olhar as ferramentas que vão te dar precisão. Desceu para o book, análise de volume de 5 e o volume de agressão de 5 minutos. Dependendo da volatilidade, 5 minutos. Dependendo de outra, dependendo da volatilidade, né? Aí muda, mas aí vocês vão aprendendo. E o que acontece quando chega nessa região aqui? O que você precisa? Quais elementos você precisa? Simples. Você precisa que alguém comece a vender, pagar mais barato, chegar num nível de preço, e esse nível de preço estar dentro dessa região, porque ela já está programada pelo mercado, não é por você, porque você não é nada aqui dentro. E os caras vão vender. O que aconteceu aqui? Os caras simplesmente venderam e o preço não caiu. O que acontece aqui? Os compradores, de forma passiva pelo book, ele desgastou o vendedor. E o vendedor sabe que aqui é um ponto de compra. Se os caras começarem a comprar muito e os caras forçarem a venda e o comprador começar a agredir a mercado porque viu que está perdendo a briga e os caras forçarem a venda, a absorção ela vira, aí é perigosa entrar. Nessa hora aqui você vai perceber nitidamente, facilmente, pelo o mini espelho do mercado, que o espelho do mercado é o Times in Trades, que você vai ver um conjunto de agressão aqui, que é justamente essa representação gráfica pelo Volumetric Price de 5. Você está comprado, eu vou botar aqui o zoom, né, aqui. Você está comprando aqui, com todos os elementos gráficos, e automaticamente você está vendo isso aqui. Se você comprar, você vai simplesmente se fuder. Ah, eu comprei por causa da média. Não, cara, você comprou errado, porque agora está vendedor, a não ser que você tenha uma característica de book aqui na renovação. Aí é diferente, você está comprando com o book, mas é um lance mais avançado. E aí o que acontece? Você precisa unir o cara ali renovando com o lote institucional e de repente esse lote que aqui o cara está vendendo, ele representou X de agressão, que vocês já sabem o quanto precisa. Você só precisa da virada do saldo, que é essa compra aqui acontecer. Na hora que o comprador entra comprado, o que a gente tem? A gente tem o spread do mercado pagando acima dos lotes vendedores. E é natural, quando isso acontece, o comprador começar a entrar. E na hora que o mercado entra comprado, os compradores eles entram comprado, o intuito dele é pagar mais caro e levar o preço para cima, que aí é onde o movimento acontece. Aqui na sala, não entramos em virada de box, esperar o mercado cair, subir um pouquinho para comprar. Isso é para quem não sabe operar, cara. Na verdade, é até feio falar isso. É para quem ainda não conhece as análises para entrar com precisão. O máximo que você vai pagar aqui são 3 ticks. 1, 2, 3. Às vezes 2, 2,5, depende da volatilidade. Você vai e timba e aí faz a parada acontecer. Então, quando você tem, cara, isso aqui, você já vai para um próximo nível, tá ligado? Porque pensa assim comigo. Só pensa. Se isso não for verdade para você, tá tudo certo. Para mim, tornou uma verdade plena, suprema e definitiva. Vamos lá. Eu tenho um gráfico. Ele me trazia um sentimento e uma representação. Eu amo olhar para ele. Mas de vez em quando esse safado me trai. Eu tenho uma média. Adoro operar as médias. A mesma coisa. Me trai. Tem um indicador. Mesma coisa. Me trai. Ué. Para ele parar de me trair, eu preciso de outras coisas para confirmar. Então vamos lá. Pensa assim comigo. Se o mercado é de alta,
Por que não me aproveitar das compras com confirmação? São elementos onde vai te trazer a precisão. Às vezes, o próprio padrão do gráfico ele já traz uma puta da confirmação. Muita gente sabe disso. Mas o lance é, será que mais isso aqui não é a confirmação da confirmação da confirmação? A jogada está aí. Essa sacada que eu acabei de passar para meus alunos, para muitos aqui no YouTube, é um verdadeiro treinamento. É uma forma diferente de observar. É tomar decisões com as ferramentas certas, com os filtros certos, com os destaques certos. Aqui embaixo na descrição eu vou estar deixando um link do método que eu desenvolvi. É bem rápido esse vídeo, você vai analisar e entender o que eu estou tentando passar. E logo embaixo vai ter o link lá do grupo da família Cangasco. É uma verdadeira família. Entrou no grupo, bota uma foto para o robô não tirar. E qualquer dúvida, manda lá. Não deixa de mandar aquele like, não deixa de compartilhar com os amigos, porque essas informações, ela precisa ser compartilhada. Além da gente reforçar o nosso ambiente, que é aqui, a gente vai conseguir passar para outras pessoas a ideia que elas precisam aumentar o nível de consciência. Dessa forma, operar no mercado é muito mais tranquilo que uma pessoa física. Beleza? Tamo junto, até o próximo vídeo.